Eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos trabalhar a disciplina Tradutor e Intérprete, Atuação e Ética Profissional. O objetivo dessa disciplina será tratar da atuação do intérprete e a postura ética no seu ambiente de trabalho. Mas nós não podemos ir diretamente ao assunto da postura ética sem antes falarmos um pouquinho sobre essa atuação. Qual é essa atuação? Qual é o papel do intérprete no cenário educacional e outros cenários? Na educação, o intérprete tem um papel muito importante, porque ele é um mediador linguístico numa sala de aula, por exemplo. Nós teremos 4 encontros nessa disciplina. Os 2 primeiros nós falaremos mais sobre aspectos conceituais da tradução, da interpretação e teorias e modelos de processamento na interpretação. Na segunda aula, nós falaremos, na primeira e segunda aula. Na terceira e na quarta aula, nós iremos aprofundar mais então, os aspectos éticos, de postura e de atuação. Vamos comigo ao slide. Tradução. Versão de uma língua para outra. Uma língua fonte para uma língua alvo. A tradução, ela não é o original. Ela tem uma adaptação do texto. Você pega um texto e traduz para o inglês, um texto em português e traduz para o inglês, você vai fazer algumas adaptações. Então, ela é uma versão do original. A tradução nunca vai poder ser feita 100%. É claro que a gente sempre vai prezar pelo conteúdo, então, em detrimento da forma. Então, o conteúdo vai ser mais focado na hora da tradução. Mas ele é apenas uma versão, porque não é o original. Ostinoff fala muito sobre o processo de tradução. Ele comenta que a tradução ela sempre vai ser uma versão inferior à versão original, por não ser a original, por isso é um quase texto. Vamos comigo novamente no slide. Então, como vocabulário, a gente vai falar um pouquinho sobre a língua fonte e a língua alvo. A língua fonte é a língua que o intérprete ouve ou vê para, a partir dela, fazer a tradução para outra. E a língua alvo é a língua na qual será feita a tradução. Então, se você pudesse traçar um paralelo sobre a língua fonte e a língua alvo, é como se você tivesse traduzindo do português para a língua de sinais. A língua fonte seria o português, porque é a primeira língua, a língua que está sendo falada, o discurso, e a língua alvo seria a Libras, que é a língua para o texto qual está sendo traduzido. Se você falar se você pensar nas línguas orais, de modalidade oral, você vai perceber que do português para o inglês, do inglês para o francês, as 2 línguas são da mesma modalidade, ou seja, oral, auditiva. As 2 são faladas, as 2 são escritas. Da língua portuguesa para Libras, nós temos 2 línguas de modalidades diferentes. A língua de sinais tem a modalidade visual e espacial, ela é construída no espaço. E ela é visualmente estabelecida. E a língua portuguesa ela é oral auditiva, ou seja, ela é falada e escrita baseada em sons. Então, o desafio desse tradutor é muito maior. Eu vou usar como exemplo a metáfora do avião que o professor Rimar Segalo utilizou na sua dissertação de mestrado. Traduzir de uma língua para outra na mesma modalidade é como você pegar um avião no aeroporto, viajar de um aeroporto para outro aeroporto. A decolagem e o pouso vão ser tranquilos, porque, apesar de pequenas diferenças, são 2 aeroportos, é o mesmo meio de transporte. Então, você vai sair de um aeroporto e vai chegar em outro. Existem algumas adaptações? Claro que existe. Nenhuma língua, por mais que seja da mesma modalidade, tem equivalentes e tão específicos na outra língua que vai ser traduzida. No entanto, quando você é intérprete de Libras e traduz do português para a língua de sinais, o teu desafio é maior. Por quê? Você sai de um aeroporto com um avião e você vai pousar não mais no aeroporto, mas no mar, uma ilha. Então, esse avião, quando ele decola, ele precisa de algumas ferramentas, alguns instrumentos para se transformar em algo que possa pousar no mar. Eu não sou especialista em voos e decolagens, nem avião, nem meio de transporte. Porém, o avião saindo do aeroporto, eu imagino que ele não vai poder usar aquelas rodinhas do trem de pouso para pousar no mar. Seria um pouso desastroso. Então, ele teria que usar, sei lá, alguma coisa como
barco, alguma coisa que substitui que esse avião possa planar em cima da água. Existem ferramentas para isso, para que a gente possa trabalhar e conseguir fazer a tradução dessas duas línguas de modalidades tão diferentes e assim conseguir fazer garantir a acessibilidade da pessoa surda no ambiente, seja ele escolar ou qualquer outro ambiente. Vamos continuar no slide. Então, trabalhando essa questão da língua fonte, da língua alvo, nomenclatura que diz respeito à tradução, você tem que ter em mente qual é a sua língua fonte e qual é a língua alvo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos. Então, traduzir é o mesmo que interpretar? O conceito nas línguas orais, de tradução das línguas orais, nós vemos que a tradução ela é feita a partir de material escrito, quando a produção da tradução se transforma no material escrito. E a interpretação ela é falada, discursada num evento. Na língua de sinais, os estudos e as pesquisas mostram que a tradução e a interpretação têm uma diferença no que diz respeito à simultaneidade da interpretação. Ou seja, a tradução ela é feita quando o intérprete tem acesso ao conteúdo todo, inteiro, seja ele um vídeo sinalizado ou um texto em português. Ele tem tempo de estudo, de análise, para criar essa versão em Libras. Então, ele tem acesso ao português e produz uma tradução em Libras com tempo de estudo, de análise, de verificação, de acesso ao texto inteiro. Essa é a tradução. E o inverso também pode acontecer. Ele tem acesso a um vídeo em Libras, assiste várias vezes, estuda, analisa e cria uma versão escrita do português ou falada. A interpretação é um pouquinho diferente. A interpretação é aquela que nós fazemos simultaneamente, no momento da fala. O intérprete não tem acesso ao conteúdo inteiro, a toda a fala. Ele tem acesso aos pequenos, conforme a fala vai acontecendo, ele vai aprendendo junto, vai conhecendo junto e vai criando a versão interpretada, não traduzida, no momento da fala. A interpretação é o que mais acontece com o profissional intérprete, porque a gente atua em momentos em que a fala está acontecendo. Então, em congressos, seminários, sala de aula, a fala do professor, a fala do palestrante, você constrói a sua tradução, a sua interpretação em cima da fala, simultaneamente, não com tempo de estudo e nem com tempo de análise de escolhas lexicais e etc. Ok? Vamos ver alguns tipos de tradução lá no material. Então, você tem que deixar bem clara essa questão da tradução e da interpretação. Nós temos, na tradução e na interpretação, da Libras para a língua portuguesa e da língua portuguesa para Libras. Então, da Libras para a língua portuguesa, na tradução, é quando você tem acesso ao vídeo, ao material sinalizado e pode analisar, estudar e fazer o texto em português. E da língua portuguesa, você tem acesso ao texto e estuda para fazer a versão em Libras. Então, por exemplo, você foi contratado para fazer um serviço de interpretação e pega um texto escrito, um capítulo de livro, uma dissertação, uma tese de mestrado e vai fazer a sua versão em Libras. Essa versão em Libras será gravada, porque a língua de sinais é modalidade visual, não tem outra forma de registro dos sinais, tem outros registros da escrita de sinais, mas da versão traduzida terá que ser em vídeo e você vai gravar conforme as normas da revista de regras para tradução em língua de sinais, que é como uma BNT das normas da produção de língua de sinais. Então, você pega o texto em português, estuda, analisa, faz testes, tentativas. Às vezes é uma equipe que estuda aquele texto e não apenas não só o intérprete. E essa pessoa, então, o intérprete faz a sinalização da produção final do texto sinalizado. Essa é a tradução de língua portuguesa para Libras. A tradução da Libras para a língua portuguesa é quando você tem acesso a um material sinalizado e você vai produzir um material escrito ou falado. Então, você pode fazer a dublagem, colocar a voz no vídeo, que está sinalizado, ou escrever um texto traduzindo o texto sinalizado. Mas com tempo de estudo e com acesso ao vídeo todo. Então, você assiste o vídeo sem compromisso de traduzir em cima da hora, simultaneamente. Você olha quantas vezes necessário for, assiste, revê algumas coisas, pode tirar dúvidas com a pessoa, se for possível, que sinalizou. E assim a tradução fica uma versão mais pensada, mais redonda.
A interpretação acontece da mesma maneira, nas modalidades, língua portuguesa, Libras, língua portuguesa. Mas ela é feita simultaneamente. Por exemplo, quando você está num congresso, num seminário, e um surdo faz uma pergunta, uma pessoa do auditório que é surda faz uma pergunta e faz em sinais, e você é um intérprete escalado para trabalhar, você vai pegar o microfone e vai fazer a voz daquele surdo. Vai traduzir em primeira pessoa, interpretar em primeira pessoa o que ele está falando. Isso é simultâneo, porque você não teve acesso à pergunta antes. Você não sabe o que a pessoa surda vai falar. Você tem um pequeno atraso, um lag time apenas, porque você espera que ele sinalize para você entender as frases, mas já vai traduzindo. É como o intérprete de inglês, quando eles ficam na cabine, com a orelhinha, fazendo aquele microfone, né, fazendo a tradução de um palestrante que está falando em inglês, por exemplo. É a mesma coisa. Ok? Vamos continuar com nossos assuntos lá no slide. E quais são, então, as habilidades desse tradutor para fazer todas essas atividades que nós falamos hoje, das habilidades, da tradução, da interpretação? Existem 4 principais habilidades de memória, de tomada de decisão, de categorização e estratégias de interpretação. A memória, ela é muito importante. Uma memória de curto prazo, se você for de interpretação, no momento de interpretação, porque você está ouvindo uma frase falada em português, mas já está sinalizando e já tem que prestar atenção no discurso que está continuando. Então, você está sinalizando uma frase anterior e escutando a próxima, e assim vai construindo o seu discurso interpretado. Então, essa memória é uma habilidade muito importante para o intérprete de Libras, na sua atuação. Esse lag time também é importante. Você ficar em cima do discurso também atrapalha a sua construção. Porque como a Libras e a língua portuguesa têm construção sintática diferentes, se você ficar muito em cima do discurso, cada palavra que o palestrante fala, você já sinalizar, a tua estrutura sintática vai ficar presa no português. E aí ela vai causar estranheza no público, na audiência, que são os surdos que estão assistindo a sua palestra. Porque daí a estrutura vai ficar trocada. E você tem que se concentrar nessa parte, de tentar dar um tempinho de escuta, que é esse lag time, e trabalhar essa memória para conseguir fazer a sua interpretação. Continuando, a gente vai ver também que, além da memória, a gente precisa das tomadas de decisão. Quais são essas tomadas de decisão? De léxico, de semântica, de estrutura sintática mesmo, na parte da linguística, quando você vai construir a língua de sinais. Então, qual sinal eu vou usar? Esse ou aquele? Um sinônimo, um parecido, um equivalente? Então, quando o palestrante faz uma frase ambígua, ou quando ele é prolixo na frase e não chega ao final, e não chega ao ponto do que ele quer dizer, e você fica ali tentando entender o que o palestrante está dizendo, essa tomada de decisão, essas escolhas que você faz, são muito importantes na hora da sua interpretação, porque ela vai dar a qualidade da interpretação. Você não tem a responsabilidade de organizar o discurso do falante, mas você tem a responsabilidade de tornar esse discurso inteligível, compreensível, porque você está traduzindo o texto. Então, você precisa usar elementos para que você tenha ferramentas, recursos, de esperar para entender o que o palestrante está falando. No material, nós podemos continuar analisando, vendo que nós temos ainda a categorização e as estratégias de interpretação. A categorização, ela trata de situações em que você vai dividir esse texto em unidades de sentido. O que são as unidades de sentido? São as principais ideias do texto. Quando você lê um texto e faz uma interpretação de texto, na aula de português, com certeza você já teve isso, você pega e tenta entender por parágrafo qual é a ideia daquele parágrafo, o que ele quer dizer naquele momento. Então, você pega nesse texto e vê as unidades de sentido. Na interpretação é a mesma coisa. Quando um palestrante está falando, ou quando você pega um texto para traduzir, ou você vê a sinalização, você tenta organizar o texto em unidades, as ideias, e não sinal, uma tradução literal de sinal para cada palavra. Isso não funciona muito bem. Então, a categorização é a divisão de unidades de sentido. Continuando no material. Nós temos as estratégias de interpretação. As estratégias têm a ver com a língua-fonte
ou a língua-alvo. Por quê? Você vai ter uma estratégia de interpretação, de tradução, pró-fonte ou pró-alvo. Por exemplo, pró-fonte quer dizer que você vai beneficiar, em termos, mais a língua origem, a língua de quem está sendo falado o discurso. Você não vai fazer as adaptações culturais, as traduções dos termos das idiosincrasias, por exemplo. E a tradução pró-alvo seria mais você dar o texto já mastigado, já traduzido, sem nenhuma dificuldade para as pessoas surdas que estão assistindo a sua tradução. Porque aí você vai fazer uma escolha. Nenhuma das duas está certa ou errada, ou mais certa ou mais errada. Existe a adequação, né? Existe a adequação de qual é a melhor tradução para você no momento, dependendo do ambiente, das pessoas, da situação, do momento da interpretação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos de processamento. Esses modelos de processamento são baseados num livro da professora Ronice Quadros. Ela fala sobre esses modelos, que são os processos cognitivos que o intérprete tem na hora da tradução. Veja mais no material. Os modelos de processamento de Quadros, esse material foi de 2004, eles são apenas um guia para que o intérprete possa trabalhar mais tranquilo e amenizar as situações de desafios na interpretação. O primeiro modelo, ele é o cognitivo. Ele trabalha com a mensagem original, a recepção e compreensão, análise e internalização, expressão e avaliação e mensagem interpretada para a língua-alvo. Este modelo cognitivo, ele leva em consideração mais o trabalho de cognição, de análise, de introspecção do intérprete. Como ele processa as informações, como ele recebe essa mensagem, internaliza e transforma numa versão interpretada. Então, esse modelo cognitivo trabalha diretamente com aspectos do tradutor, internas e intrínsecas ao tradutor. Este modelo é muito importante para a autoanálise. Quando você está trabalhando, está interpretando uma situação em que você começa ali mesmo, durante o trabalho, a analisar o texto que você está produzindo, para ver se tem coerência, se tem coesão, se não está fugindo do tema, se está certo conforme o professor ou palestrante está falando, com o falante, né? Então, é um modelo que tem os seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. Vamos agora conhecer o segundo modelo. O segundo modelo de processamento é o modelo interativo. Esse modelo leva em consideração mais os aspectos do ambiente. Então, primeiro, como a mensagem está sendo interpretada. Segundo, o espaço de sinalização que está sendo usado. 3, fatores físicos. 4, feedback da audiência. 5, decisões em nível lexical, sintático e semântico. Este modelo interativo, diferentemente do modelo cognitivo, ele leva em consideração situações do ambiente, situações que estão ao redor do intérprete. Como que está sendo interpretado, como está o ambiente, a localização desse intérprete, a localização da pessoa surda, se tem ruído, se tem barulho atrapalhando. Então, ele tem outros elementos que não só a interpretação em si. São outras preocupações que o intérprete deve considerar. Esse modelo interativo, é um modelo que leva em consideração também o feedback da pessoa surda. Então, você interpreta e pede retorno, pede confirmação de compreensão, de entendimento da pessoa que está assistindo. Enquanto que o modelo anterior apenas se prende no tradutor e não se preocupa com a mensagem ou o feedback da plateia. Vamos agora para o terceiro modelo de processamento. O terceiro modelo é o interpretativo. O modelo interpretativo tem o foco na mensagem a ser traduzida. Todos os esforços do intérprete serão em favor da mensagem. Então, não mais no feedback do aluno, do estudante, da pessoa surda que está assistindo, não mais o feedback do ambiente, das condições do ambiente, mas sim da mensagem, a preocupação com a mensagem. Se a mensagem está saindo do jeito certo, se ela está chegando do jeito que ela foi produzida na língua fonte.
Então, esta é a preocupação desse terceiro modelo. E agora vamos conhecer o quarto modelo de processamento. O quarto processo é o modelo comunicativo. O intérprete é instrumento de comunicação sem nenhuma responsabilidade sobre a interação durante a interpretação. A mensagem é recebida e decodificada para a língua-alvo. Você, estudante, percebeu que o modelo interativo preocupava-se com a posição do intérprete, a posição do... Se numa sala de aula, por exemplo, o aluno surdo senta mais nos últimos lugares, ele não vai conseguir ter uma boa visualização do intérprete. Então, isso também é levado em consideração no modelo interativo, onde o intérprete se posiciona mais próximo possível da pessoa que está falando, para que o surdo tenha a possibilidade de, ao mesmo tempo que olhar para a tradução, para o intérprete, olhar também para o dono da fala, para quem está falando. Esse modelo interpretativo, ele tem mais a finalidade o foco de só pensar na tradução, como se fosse quase que mecânico. Ouviu e traduziu, ouviu e traduziu. Não tem reflexão, não tem análise, não tem preocupação com o ambiente. Então, esse é o quarto modelo. Ele tem este foco. Diferente dos outros 3 focos que nós vimos, que tem preocupação, ora com o ambiente, ora com a mensagem, ora com a pessoa, com o sujeito que está recebendo a mensagem. Vamos agora conhecer o quinto modelo. O quinto modelo é o sociolinguístico. O modelo sociolinguístico leva em consideração aspectos como intenção e equivalência semântica, além dos aspectos mencionados no modelo anterior. O modelo sociolinguístico, então, leva em consideração a semântica, equivalência e intenção. A gente pode ver no próximo slide que semântica é um ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e texto de uma língua. Se nós falarmos em intenção semântica, a gente pode dizer que é o que o falante quer dizer com isso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, porque linguística às vezes confunde um pouquinho. Então, se o palestrante diz assim, olhando para uma janela na sala de aula que você está interpretando, está calor hoje? E olha para a janela. Ele quis dizer, está calor hoje? Não, a intenção semântica, a intenção de significado é, a gente deveria abrir a janela. Alguém pode abrir a janela? Então, quando você faz a tradução para Libras, se ela for pró-fonte, você vai dizer, está calor hoje? Como foi dito no discurso original. Para que a pessoa tenha o insight de pensar e entender a intenção. Mas se você fizer uma interpretação pró-alvo, você vai dizer, está calor hoje, melhor abrir a janela. Você já dá o significado. Então, a sua interpretação precisa levar em consideração a questão da intenção semântica. E, às vezes, isso é muito confuso. Porque a intenção semântica, às vezes, não fica tão clara no discurso. É complicado para o tradutor, no momento que está ouvindo, principalmente na interpretação simultânea, que é simultânea, você perceber essa intenção, você saber o que vai fazer, se é realmente isso que o professor está querendo dizer, se o professor é prolixo ou se o professor se enrola um pouquinho ali nas palavras e você não consegue entender qual é a intenção. Sem entender a intenção semântica, é muito complicado construir uma tradução, uma interpretação coesa, que tenha clareza de entendimento, porque o significado é muito importante para a produção do texto, certo? Já o equivalente semântico é quando você tem um sinal determinado que tem a mesma equivalência na língua portuguesa. Por exemplo, o sinal de garfo. A palavra garfo e o sinal garfo, que é esse. É um sinal, é um equivalente um por um. Fala uma palavra, você tem um sinal. Agora, se a pessoa disser parentes, não existe um único sinal na língua de sinais para se dizer parentes, você deve saber. Você tem que fazer 3 ou 4 sinais para construir a ideia semântica da palavra parentes. Então, o equivalente aí não é apenas um sinal, e sim vários, uma construção. Acontece o contrário também. Existem alguns sinais na língua portuguesa, principalmente... Alguns sinais na Libras, desculpe, principalmente de gíria ou de coisas que são culturais da língua, aspectos culturais da língua, elas são traduzidas não apenas em uma palavra, mas às vezes precisa de várias frases para que ela possa ser traduzida.
Esses são as questões de equivalência semântica. Então, nem sempre, isso acontece nas línguas orais também, você tem uma tradução um por um, de ter um equivalente bem específico para cada língua, para cada palavra ou para cada sentença na língua portuguesa ou na Libras. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Nós temos agora o próximo modelo, que é o bilíngue cultural. Espaço na interpretação aos aspectos culturais das línguas envolvidas, tomando a tradução não apenas focada em uma língua, fonte ou alvo, mas em duas. Esse modelo bilíngue cultural, ele trata então do modelo bilíngue. Nós consideramos na situação de interpretação também os aspectos culturais dessa língua. Por exemplo, você está interpretando uma aula de marketing e o professor começa a falar sobre as marcas, sobre a situação de que quando a pessoa fala uma marca, você já lembra o nome do produto e não o nome da marca, desculpe, e não o produto. Por exemplo, sabão, Omo. Ninguém diz sabão em pó, todo mundo diz, eu vou comprar Omo, ou Bombril, né, palha de aço. Mas para o surdo, isso não é relevante. Você já parou para pensar? Quando você interpreta situações que têm informações auditivas, por exemplo, quando o professor fala sobre uma questão de marketing, que é falado, que são as marcas, que é de boca em boca, a propaganda, para o surdo é irrelevante, ele nunca ouviu essa propaganda, ele vê o produto, ele vê a marca, ele não chama por palha de aço ou Bombril, ele faz o sinal. Então, essa estratégia de marketing talvez fique um pouco complicado para o surdo entender, porque é baseado numa informação auditiva. E quando você faz a interpretação nesse modelo bilíngue, você leva em consideração essas questões culturais e você acrescenta na sua interpretação esses aspectos, tanto de esclarecimento para o professor no momento de avaliação para esse aluno surdo, ou numa palestra, num congresso, você acrescenta na tradução para que faça sentido para as pessoas surdas. É muito comum, numa situação de palestras, de encontros, de seminário, as pessoas ouvintes rirem de uma situação engraçada que o palestrante comentou e as pessoas surdas não entenderem absolutamente nada. Ou rirem tempos depois, porque o intérprete fez a explicação para daí elas conseguirem entender. Então, essas são as adaptações dos aspectos culturais, do modelo bilíngue. É muito importante que você tenha em consideração, leve em consideração esse modelo bilíngue, porque é o que mais se aproxima da realidade dos surdos que nós atendemos hoje em dia. Essa modalidade, esse modelo bilíngue de interpretação leva em consideração a língua no uso, na pragmática, no meio, na situação de linguística aplicada, de como esse surdo usa a língua. Você já se deparou com um curso de inglês, por exemplo, em que você vai numa escola e aprende vários vocabulários e aprende aquelas falas e diálogos, simulação de diálogo. Aí você é contemplado com uma viagem para os Estados Unidos, vai até lá e não entende nada do que as pessoas falam. Não consegue fazer um diálogo. Parece que está tudo muito diferente do curso de inglês que você fez. Porque no meio, quando a língua acontece entre o povo e a língua é viva, ela tem mudanças, ela tem adaptações culturais, ela tem idiosincrasias, ela tem situações de vivência que só você convivendo com o nativo, você vai aprender a língua ali naquele momento na prática. E o modelo bilíngue sugere isso, que você conviva com a pessoa surda para conseguir entender como a língua funciona, tanto na cabeça dele quanto em discurso, para que você possa usar esses elementos na sua tradução. Por isso que tem pessoas que reclamam e dizem, eu faço o curso de Libras, mas eu nunca consigo entender o que o surdo fala, ou eu não consigo me expressar direito. Talvez falta você conviver um pouquinho mais com a comunidade surda, perceber como a língua funciona entre eles, como eles dialogam, surdos de várias faixas etárias, por exemplo. É muito importante, porque a língua de sinais é diferente conforme a idade do falante. Mesma coisa com o português. Um português de uma criança de 9 anos, um adolescente de 15, um adulto de 40 anos, é completamente diferente. A produção da língua portuguesa é diferente. E na língua de sinais isso também acontece, obviamente. Então, você levar em consideração esses aspectos enriquece a sua tradução. Isso é muito importante. Vamos agora, novamente, no material, continuar os nossos conteúdos. Então, esse modelo bilíngue cultural leva em consideração esses aspectos. Uma coisa importante,
Os modelos de processamento são estratégias para amenizar os desafios do tradutor de Libras. Não existe o certo ou errado, são estudos que nos levam à reflexão e como melhorar a prática profissional. Então, tenha em mente que não existe um melhor ou pior, existe o mais adequado. Nós vamos falar sobre os desafios do tradutor neste momento e fazendo analogia com a língua portuguesa, para que fique mais tranquilo para você, ok? Então, a língua de sinais é visual espacial e a língua portuguesa é oral auditiva. A língua de sinais é baseada nas experiências visuais das comunidades surdas, enquanto a língua portuguesa constitui-se baseada nos sons. Então, o primeiro desafio diz respeito das modalidades da língua. Então, a língua portuguesa ela é oral auditiva, os sons da fala, a produção da escrita. A língua de sinais é uma construção imagética. Você vai construir no espaço o que foi dito em palavras. E isso é muito complicado. Então, esse já é o primeiro desafio do intérprete. Ele ouve uma palavra, um texto em língua portuguesa, uma cena toda constituída em sons e tenta fazer essa construção no ambiente, no espaço, para que ela se torne plausível para os surdos, no ambiente, no espaço, construído no espaço, numa língua visual. Ok? Vamos continuar com os desafios. A língua de sinais apresenta uma sintaxe espacial, incluindo os chamados classificadores. A língua portuguesa usa uma sintaxe linear. Então, a sintaxe é uma estrutura sintática espacial, construída no espaço. E a língua portuguesa ela é linear, ela é em frases. A língua de sinais utiliza a estrutura tópico-comentário. Então, o que são os classificadores na língua de sinais? Você, estudante que quer ser intérprete ou que já atua como intérprete, utiliza, com certeza, os classificadores. Enquanto que na língua portuguesa você pode dizer fila de carro, fila de pessoas, fila de bancos, de cadeiras, é a mesma fila, a palavra é a mesma, mas em língua de sinais você utiliza os classificadores para construir no espaço a ideia, a imagem do que foi dito. Então, se você usa o sinal de fila, esse é o sinal. De pessoas, né? Fila. Mas se você diz fila de carro, você não vai fazer fila de carro. Não. Para que o surdo entenda e seja mais do discurso dele, ele vai entender se você fizer fila de carro, mas ele vai dizer, está preso no português. Se você usar o classificador da língua de sinais, você vai dizer carro, um do lado do outro, um atrás do outro, para dizer que é fila. Então, você faz essa adaptação da sintaxe, porque é imagem, não é som, certo? O segundo desafio nesse slide fala sobre a topicalização, porque em Libras você utiliza muitos tópicos, topicaliza e fala sobre. E na língua portuguesa você usa a estrutura SVO, que é sujeito, verbo, objeto. João jogou bola, sujeito, verbo, objeto. Na língua de sinais, ela é um pouco invertida, você topicaliza, você fala da bola, ou você fala do João, ou de quem é o mais importante, você topicaliza, e para topicalizar você faz em sinais e levanta a sobrancelha, vocês sabem disso, e você fala, daí faz o predicado, tudo que você tem para falar sobre esse tópico, sobre essa topicalização. Vamos conhecer mais os desafios? A língua de sinais utiliza a estrutura de foco através de repetições sistemáticas. Esse processo não é comum na língua portuguesa. Na língua de sinais, a gente não precisa repetir, por exemplo, de quem se está falando. A língua portuguesa a gente utiliza muito ele, os pronomes, e na língua de sinais não. Você utiliza o espaço e aponta. E você aponta e fala sobre. Toda hora que você apontar, é aquela pessoa que está falando. Isso requer uma habilidade do intérprete, para ele lembrar, no primeiro discurso que ele colocou, uma pessoa, aqui está a escola, por exemplo, e aqui está a família, e aí o surdo está sinalizando que a escola tem contato com a família, por exemplo, e aponta. E hora discurso e aponta. E quando ele aponta, no português você tem que dizer escola, família, e não confundir. Na língua portuguesa você tem que dizer sempre, na língua de sinais, não precisa. Você pode só apontar no espaço. Vamos conhecer mais alguns desafios. A língua de sinais utiliza as referências anafóricas através de pontos estabelecidos no espaço, que exclui ambiguidades que são possíveis na língua portuguesa. Quais são, então, esses processos anafóricos?
né? O processo anafórico na língua de sinais é quando você vai incorporar diálogo, quando você vai fazer voz de 2, 3 pessoas. E você faz, então, o processo anafórico no shifting ou roleplay, que você muda a posição do ombro para dizer quem está falando. Então, se você está num ambiente de gravação, que você é intérprete numa janela de intérprete, você não faz aquele que você se distancia totalmente e vira. Você faz só aquela pequena movimentação dos ombros e isso já marca quem está falando. Ah, oi, tudo bem? Como você está? E você faz a troca do diálogo fazendo essa mudança no ombro. Mas se você não está sendo filmado, você está numa audiência, num congresso, num seminário, você pode sim fazer mais exagerado esse movimento de virar sempre para o lado, virar quase o corpo todo e daí incorporar então os falantes desse diálogo nessa frase. Ok? Esse é o processo anafórico. Vamos continuar lá no material. E com esses processos anafóricos, a ambiguidade ela não é tão possível quanto acontece na língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos várias frases que são muito ambíguas. Por exemplo, os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho, dizem que os alunos estão insatisfeitos com a nota ou os alunos sempre são insatisfeitos? É um adjetivo dos alunos. Na língua portuguesa, isso fica ambíguo. Resolveria com uma acentuação, colocação de vírgula, uma pontuação, né? A colocação de vírgula, os alunos, entre vírgulas, insatisfeitos, fizeram reclamação da nota. Mas em língua de sinais isso não acontece, porque se você vai dizer que os alunos estão insatisfeitos, obrigatoriamente, para a construção ficar certa, você tem que dizer se eles estão insatisfeitos com a nota ou insatisfeitos sempre. Então, essa ambiguidade só é possível na língua portuguesa, mas na língua de sinais não. A não ser que você faça uma construção mais presa na estrutura sintática da língua portuguesa. Aí sim ela pode ficar ambígua. Vamos ver outro exemplo? Outro exemplo seria, é proibido entrar na loja de bonés. É a loja que é de bonés ou é proibido entrar na loja usando boné? Na língua de sinais, essa ambiguidade não acontece, porque você vai dizer proibido entrar e você já vai colocar a loja de boné aqui. Ou você vai dizer a loja e você entrar de boné é proibido. Certo? Então, isso nos sinais isso já se resolve. Ele não fica ambíguo, mas na língua portuguesa acontece muita ambiguidade. Por exemplo, encontrei o seu chefe e marcamos uma reunião em sua sala. Qual sala? Na sala do chefe da pessoa ou na sala da pessoa? Por causa dos pronomes, do pronome possessivo, o mau uso do pronome possessivo, a frase ficou ambígua. Mas na língua de sinais isso não acontece essas ambiguidades. Eu espero que você, estudante, não esteja muito assustado com esses desafios da tradução. Eu prometo que essas coisas são amenizadas, são mais tranquilas no decorrer da profissão, quando você adquire mais experiência, você fica com o ouvido mais treinado, com as mãos mais ágeis para fazer a tradução, com a memória mais rápida também. Certo? Vamos continuar então, mais um pouquinho de desafios. A língua de sinais não tem a mesma marcação de gênero não tem a marcação de gênero no mesmo sinal, enquanto que na língua portuguesa o gênero é marcado a ponto de ser redundante. Os adjetivos, os artigos, os substantivos têm marcação de gênero, eles têm flexão de gênero na língua portuguesa. E na Libras não acontece no sinal. Então, se eu digo tio ou tia, é o mesmo sinal. Se eu digo cachorro, é o mesmo sinal para fêmea ou macho. Se eu digo sogra, também, sogro. Se eu quero fazer a marca do gênero na língua de sinais, é um sinal adicional. E esse sinal é de homem ou mulher, tanto para humano quanto para animal. Você utiliza esse sinal antes do sinal que não tem a flexão de gênero dentro do próprio sinal. Certo? Então, essa é a diferença. A língua portuguesa ela é redundante. A gente marca o gênero em todo momento na frase, não fica em nenhum momento ambíguo. No discurso em Libras, essa marcação do gênero fica mais visível pelo contexto. A pessoa está sinalizando e no contexto você consegue descobrir o gênero da pessoa que ela está falando. Mas às vezes precisa ser explicitado e quando é necessário ele coloca num sinal adicional de homem ou mulher antes do sinal, então que não tenha flexão de gênero, ok? Vamos continuar no material.
A língua de sinais atribui um valor gramatical às expressões faciais. Esse fator não é considerado como relevante na língua portuguesa, apesar de poder ser substituído pela prosódia. Então, prosódia é o estudo da linguística que estuda a entonação, o ritmo, a acentuação e a pronúncia correta das palavras. E na língua de sinais, a gente tem a gramática no momento da expressão facial. Então, a expressão facial é importante na sinalização. Ela não é só para chamar a atenção do público surdo. A expressão facial faz parte da gramática. Quando você quer dizer, por exemplo, trabalho, você faz esse sinal. Agora, se você faz esse sinal e faz essa expressão de mais cansaço, você está falando gerúndio, trabalhando muito. Ou se você faz chuva e você faz a cara mais fechada, você diz assim, a expressão do rosto, aí não é uma chuva, é uma tempestade. Então, a expressão facial, ela trabalha também com hiperlativo, ela trabalha com superlativo. Então, a expressão facial, ela tem conteúdo gramatical. É importante que você, intérprete de Libras, utilize muito a expressão facial. Ela é o determinante para a compreensão, às vezes, do texto que está sendo traduzido. Sem expressão, vocês sabem que a reclamação maior da comunidade surda são os intérpretes que não têm muita expressão facial. Eles ficam meio confusos e causam estranheza ao público. Eles não conseguem entender direito a situação do que está acontecendo. Então, é importante a expressão. Por outro lado, a expressão facial é importante, porém, na medida certa. Se você está fazendo um trabalho, por exemplo, numa situação que é uma situação de contrito, ou uma situação de audiência pública, ou uma situação numa delegacia, uma situação que é fora da sala de aula, uma situação que pede mais condimento, assim, que a pessoa tenha os sinais mais reduzidos, você não vai fazer uma expressão que roube a cena. O intérprete tem que saber ser neutro também. Ele não pode falar mais alto que a própria mensagem. Ele tem que se colocar no seu lugar de tradutor, intérprete profissional, que não chame mais atenção do que os outros aspectos, ok? Comigo no material novamente. Coisas que são ditas na língua de sinais não são ditas usando o mesmo tipo de construção gramatical na língua portuguesa. A escrita da língua de sinais não é alfabética. Então, nós temos construções na língua de sinais que são agramaticais na língua portuguesa. Em língua de sinais, a gente pode dizer mais bonito. Em língua de sinais, a gente pode dizer. Mas em língua portuguesa, a gente não diz mais melhor, mais melhor. A gente pode dizer em língua de sinais. Sou estranho, né? Mas em língua de sinais, a gente pode. Mais melhor. Certo? Ou mais grande. Também pode. Em espanhol, pode, né? Mas em português, nós não podemos. É agramatical. Então, são coisas que são ditas na língua portuguesa que não são possíveis na língua de sinais e coisas que são possíveis na língua de sinais que não são possíveis na língua portuguesa. São essas adaptações que tratam dos desafios do intérprete tradutor de Libras. A gente tem também a situação do sinal de vai. Esse sinal de vai, ele serve tanto para o vamos quanto vai, e passado, presente e futuro, em todas os tempos, a flexão de tempo. Então, na frase, se você fizer a tradução literal, a pessoa surda vai dizer, nós vai. Não, nós vamos. Mas isso não é a gramatical na Libras, está correto fazer assim, porque é possível essa construção na língua de sinais. Vamos continuar lá no material. A escrita de sinais, ela não é alfabética, porque ela é feita de outra maneira, baseada em outras situações. Então, eu tenho uma curiosidade para trazer para vocês sobre o sinal que é muito utilizado na língua de sinais e que, às vezes, a tradução fica um pouco aquém do significado, que é o sinal de vivo, vida. Os surdos utilizam muito esse sinal para dizer presença, então eles perguntam se a pessoa está no ambiente. Então, esse sinal tem mais a ver com o verbo estar, de estar presente, do que com vida. Então, às vezes, o intérprete se confunde quando fica muito preso nos sinais e diz, é a vida, você está com vida? Não. A tradução correta seria, você está presente, a pessoa esteve presente na consulta, na qualquer que seja a situação que está sendo construída a frase. Ok? É só uma curiosidade para vocês. Vamos lá para a nossa atividade? Atividade de aprendizagem. Quais mecanismos você utilizaria para amenizar os desafios na tradução?
Baseie sua resposta nos modelos de processamento apresentados na aula. Você pode observar que os desafios que nós trabalhamos na aula hoje, eles podem ser amenizados se você utilizar os modelos de processamento da professora Ronice Quadros. Essa sugestão é muito importante para o seu trabalho. Você pode usar, ora, os modelos sociolinguístico, bilíngue, cultural, de interação, o interativo, né? E fazer essa troca e essa adaptação conforme a sua interpretação acontece em qual ambiente, por exemplo. Certo? Então, eu quero que você reflita nessa atividade, pense com o seu colega, ou faça o seu trabalho, escreva um pouquinho sobre isso, baseado também nas leituras complementares dessa aula. Ok? Vamos continuar lá no material. Nós estamos já quase finalizando a nossa aula. Eu quero deixar aqui como dica de pesquisa a obra de Ustinov, sobre tradução, histórias, teorias e métodos, da editora Parábola. Ele fala bastante sobre a teoria da tradução, ele parte um pouco mais das línguas orais, mas também fala da língua de sinais. E eu quero deixar aqui para vocês as referências dessa aula. E eu gostaria então de dizer para vocês que não quero que você se assuste com os desafios que nós tratamos na aula hoje, ok? A nossa aula é apenas a primeira aula introdutória. Eu quero que vocês continuem estudando. Leia o material, as atividades, façam as atividades, leia o material, as dicas de material e os livros baseados para essa disciplina, as referências bibliográficas e leituras complementares. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!